Por exemplo, eu vou contar um caso aqui que está acontecendo nesse momento, e nós estamos em 2024. Sim. Tem um cara muito sério buscando um tesouro na concepção de coisas valiosas, bens valiosos, que, ao que tudo indica, foi escondido numa ilha. Clássico. Aí você fala, pô, mas isso é tesouro, ilha. O Piratas do verdade. Caribe total, né? Então, mas esse é real. Esse é real. O Brasil tem uma ilha muito afastada da costa, que é o ponto mais afastado do território brasileiro, chama-se Trindade. Ilha da Trindade. A Ilha da Trindade é uma ilha deserta, porque só tem uma pequena base da Marinha, que mantém um pessoalzinho lá por causa de um farol, e mais nada. E é comprovado que nessa ilha alguns bucaneiros, piratas, escondiam coisas porque ela era uma rota acessível para eles. Botava lá e depois vinha buscar ou não vinha, né? Às vezes os caras morriam, o negócio ficava lá. Então, nessa ilha, com certeza, houve caso, já conto algumas histórias no livro, de pessoas que esconderam coisas e gente que foi lá procurar e nunca ninguém comprovadamente achou, né? Então, nesse momento, tem uma outra expedição sendo preparada, montada por um cara que eu conheço bem, e admiro até a perseverança do cara. Caraca. É um cara de Curitiba, chamado Marcos. Ixi, E essa história é muito interessante. Ela vai além disso, porque não é só que o cara está buscando um tesouro pirata. Ele está buscando um tesouro pirata que foi escondido por um pirata que morou em Curitiba. Caramba, é um tesouro brasileiro total. Total. O roteiro de um filme. Total. Chamado, o apelido o nome que ele adotou quando veio para o Brasil chama-se Zumiro, pirata Zumiro. Quem é de Curitiba já ouviu falar essa história. E esse cara comprovadamente morou em Curitiba, sim. Tem relatos, tem documentos. Isso é documentado. Ele foi enterrado em Curitiba, tem o registro do cemitério da morte do cara. E o que ele deixou, que foi um relato que ele fez a um conterrâneo dele, que era um inglês também, mas que morava no Rio de Janeiro. Ele fez um relato dizendo, olha, em determinada época nós fomos nesse lugar aqui, botamos umas coisas lá e está nessa situação. Nossa. E esse cara que herdou o mapa do tesouro, digamos assim, que na verdade, é o que tudo indica, era de fato um mapa físico, nunca conseguiu ir na ilha. Mas ele tornou essa história mais ou menos pública na época. Estamos falando do início do século, 1900 e pouquinho. E ele acabou morto, inclusive. Dizem que ele morreu por causa disso. Nossa, o que fica melhor queriam pegar as referências do tesouro. Mas, enfim, ao que tudo indica, houve um tesouro, foi colocado na Ilha da Trindade. E nesse momento tem uma equipe séria que envolve o patrimônio histórico do Paraná e tudo, o Instituto do Patrimônio Histórico do Paraná, para montar uma expedição para tentar encontrar, se não o tesouro, evidências de que houve o tesouro, porque esse é o grande lance. O objetivo não é buscar coisas valiosas, o objetivo é provar que ali houve alguma coisa. É o ponto final dessa história que está em aberto. Que alguém aberto. pode ter já tirado de lá. Sim. Porque nós estamos falando de muito tempo atrás. Então, a chance de alguém, durante esse período de tempo, ter tomado conhecimento disso, ter ido na ilha, encontrado alguma coisa e levado embora, é grande. Eu acredito que certeza já pegaram esses tesouros. Ao que tudo indica, sim. Porém, tem um fator interessante. A ilha, de tempos para cá, ela sofreu uma série de desmoronamentos. Tá? E um desses desmoronamentos teria acontecido exatamente na região indicada pelo tal do pirata, como sendo o esconderijo do que eles tinham roubado, na verdade. Sim. Então, assim, do ponto de vista prático, é uma missão complicada, porque você tem que remover muita terra para tentar ver se tem alguma coisa lá. E é um lugar inacessível, longe pra caramba, né? Eles pensam em fazer documentário, alguma coisa assim? Essa expedição está programada para começar daqui a uns 2 anos, talvez. Essa expedição pensa em fazer tudo isso, tudo documentado, porque envolve a Universidade do Paraná, é uma coisa... não é um aventureiro indo lá buscar coisa séria, né? Até porque, o que eu falei, né? Se ele for lá e encontrar alguma coisa, não é dele. Sim. Né?
Tem mercado negro para vender coisa? Ah, Muita. É igual obra de arte. Muita. Igual a obra, sei lá, do Titanic, né? Tem mercado negro que você vende porcelana, vende Não, tudo. o que é impressionante é assim, ó. A gente geralmente tem o vislumbre que essas histórias. Aí a gente vai puxar um pouquinho pro nosso nicho aqui, mas assim, ó, a gente vê o Piratas do Caribe, aí você vê as histórias de piratas tradicionais, né? E aí o próprio Piratas do Caribe ele conta uma pirataria no Caribe com a influência da Espanha, né? Aquela América espanhola, aquela história toda, que por mais que seja próximo da gente, é uma história muito mais a Europa chegando na parte central ali da América e tudo mais. Mas essa história aconteceu aqui no Brasil, então assim... isso aconteceu no mundo inteiro. Essa mundo inteiro, questão de pirataria era no mundo inteiro. Mas a costa do Brasil é muito grande, né? Sim. Tem uma lenda, digamos assim, muito famosa envolvendo que seria esse mesmo tesouro da Ilha da Trindade, envolvendo Ilha Bela, aqui no litoral de São Paulo. Constava que esse tesouro estava em Ilha Bela. E um cara passou 30 anos procurando lá. Contei essa história. Não achou. Não achou nada, mas achou umas referências estranhas lá na mata. Possivelmente de uma outra coisa, mas enfim. E depois veio essa equipe estudando, analisando e falou, não, o tesouro é o mesmo, mas o local está errado. Não é nessa ilha, é outra ilha. Entendi. E eles devem dar também pista errada, né? Não no caso esse pirata, que ele já estava no fim da vida e queria que alguém encontrasse. Mas... mais ou menos. Ele sabia que ele não ia ter condição de ir mais lá. Nunca mais. Então ele passou tornou-se amigo do cara, passou para o conterrâneo dele. E teve um cruzamento de informações que comprova essa história, porque tempos depois, um dos outros piratas, que era do grupo dele, porque ele foi deserdado no Brasil, então ele ficou aqui porque ele não foi expulso do navio. Mas dos piratas, que era um russo, parece, ele contou a mesma história, quase na mesma época, na Índia. Aí tem coisa. Então, assim, não é uma coincidência. Dois caras não contariam a mesma história numa época onde a comunicação não existia, né? Sim. Entre Brasil e Índia, né? Então, é uma história muito interessante, cara. Tem coisa aí.